Graça e paz, amados. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus para nos alimentarmos e crescermos na fé. É uma pequena meditação onde nós podemos trocar experiências. Vocês podem também colocar aí nos comentários o que vocês receberam do Senhor nesta passagem. A passagem em questão está lá no livro de Mateus, capítulo 13, de 24 a 30, de 36 a 43, que diz assim: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. E foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. O joio é uma planta muito parecida com o trigo. Inicialmente é até difícil dizer o que é joio e o que é trigo, observando as duas. É necessário maturidade, discernimento, conhecimento e sabedoria para distinguir o que é joio do trigo. E muito mais sabedoria para agir uma vez que o joio é descoberto no meio do trigo. Porque, como diz a palavra do Senhor, se a gente usar a nossa justiça própria, que é certo, porque a justiça ela tem uma conotação de verdade, de justo, de correto. Mas se a gente aplicar ela de forma rápida, certeira, imediata, pode trazer um grande prejuízo para o joio que está próximo, ou para o trigo que está próximo do joio. Porque uma das características do joio é conquistar pessoas para o seu lado, não é nem conquistar amigos, porque ele não tem essa característica de ser amigo. Ele se aproxima das pessoas com o objetivo de angariar pessoas que somem o seu lado, pessoas que possam defendê-la, pessoas que possam contribuir, pessoas que possam assegurar sua permanência em um devido local ou em uma devida função desejada pelo joio. Então, na verdade, ela não conquista amigos, ela usa pessoas para atingir objetivos pessoais, interesseiros e egoístas. E o joio é terrível quando você percebe, com a maturidade cristã, que vem com o tempo, com o relacionamento com Deus, e quando o próprio Deus te dá discernimento de que aquela pessoa tem comportamento de joio. É muito difícil, porque a nossa vontade é fazer o que os irmãos falaram para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente vá lá e arranque esse joio e jogue fora, expulse da nossa frente, vamos lá, vamos fazer isso, para que não haja nenhum dano. Mas o que foi a resposta do Senhor? Não vamos fazer isso. Porque se a gente fizer assim tão forte, se a gente fizer essa caça às bruxas de maneira tão forte, a gente vai arrancar também o joio no meio. Porque às vezes tem joio que ainda é imaturo, que ainda não discerne e passa a conviver com o joio e cria um laço de amizade, de amor com o joio. Por quê? Porque ele é trigo. E o trigo, ele tem uma característica, ele ama a pessoa, ele se apega à pessoa de coração puro, de coração sincero. E aí, quando o trigo é imaturo e está entrelaçado com o joio e se apegou ao joio e tem uma aliança com o joio, tem uma amizade com o joio, ou tem uma consanguinidade que às vezes é parente do joio, se a gente arrancar o joio de uma vez, o trigo também será arrancado do meio da igreja, do seio da igreja, né, do crescimento do Senhor. E o Senhor, ele ama profundamente o seu rebanho, o seu trigo. E ele sabe o nível de maturidade de cada um. Então, o joio é algo difícil da gente ter que aguentar, mas aí é onde entra realmente o que o Senhor nos diz para sermos pacientes.
e esperar no tempo certo, que é o próprio Senhor vai colher esse joio. E a palavra de Deus diz que Deus vai amarrar ele em feixes e vai queimá-lo, ou seja, ele não tem como ser restaurado. O joio, uma vez danificado pelo ódio, pelo egoísmo, pelo interesse do maligno, ele vai ser tão dominado pela mente de Satanás e pelo caráter de Satanás, manipulador. Ele parece um cordeiro, ele fala como um cordeiro, mas ele é lobo. Ele age manipulando, ele age na surdina, né? Ele sabe quem são as pessoas de relevância num grupo, numa igreja, numa escola, num trabalho, que será a peça útil para ele na hora de uma insurgência contra a sua liderança ou contra a sua presença no grupo. Então ele sabe angariar pessoas de posições chaves que possam protegê-lo na hora de uma descoberta de quem verdadeiramente ele é. E muitas vezes as pessoas de liderança não estão, eles ocupam um cargo de liderança, mas não têm uma maturidade equivalente ao cargo que lhe é exigido. Ou é uma pessoa ainda muito humanista, muito amorosa, até, como eu disse, pela característica de ser trigo, e ainda não está desenvolvido na capacidade de julgar segundo a reta justiça, segundo a palavra, e saber discernir, mesmo que seja uma pessoa próxima ou uma pessoa aparente, se ela é joio, eu devo amar mais o Senhor e o trigo do que essa pessoa, e ela ainda não tem essa maturidade. Então, colher o joio pode trazer prejuízos para o corpo de Cristo nesse sentido. E aí Deus fala, não, vocês não podem colher o joio. Deixa que eu vou colher na hora certa, no momento certo, eu vou exercer juízo na vida dele. Assim como aconteceu na vida de Judas. Judas andou com o Senhor, conversou com o Senhor, relacionou-se com os demais discípulos, trabalhou pela causa de Deus, mas ele era joio o tempo inteiro, e Jesus sabia que ele era joio. Jesus discernia que ele era joio. Jesus sabia em todo momento, mas ele sabia a hora certa de colher esse joio e arrancar do meio do seu trigo. Para que não houvesse nenhum prejuízo na vida dos demais discípulos, o Senhor suportou todo o trajeto, todo o tempo, olhando no coração de Judas, olhando nas intenções, nos comportamentos, nas palavras manipuladoras que ele certamente falou ali no meio dos discípulos, na inflamação que ele poderia causar ali naquele meio, e ele certamente, até com certeza, inflamou em algum momento os discípulos a fazer coisas que não agradavam o próprio Jesus, até porque eles negaram Jesus, correram da presença de Jesus na hora H, né? Então, pode ter sido também influenciado por algum pensamento do joio, que era Judas naquele momento. E o que aconteceu qual foi o resultado do joio? O joio, ele nem foi deixado só lá para o final dos tempos, quando a gente for encarar o tribunal de Deus. Ele mesmo não aguentou o remorso da traição. E certamente a acusação de Satanás na sua mente, os olhares dos demais discípulos de dizer, Judas, o que você fez com nosso Senhor? Eu sei que nós também não somos perfeitos, mas você fez algo terrível. E o olhar era justo. Qualquer um que lançasse um olhar para ele de dizer como que você teve coragem de fazer isso, não estava fazendo pecado. Porque ele andou com o Senhor, conheceu profundamente a palavra, viu quem era Jesus, viu que ele era o próprio Deus, que ele era o próprio amor, mas Judas queria que Jesus agisse conforme a sua justiça, da sua maneira. Ele, na verdade, queria ser Deus. Era o mesmo pecado de Satanás, que estava inflado dentro do coração de Judas. Porque ele queria que Jesus agisse conforme a sua linha de raciocínio, conforme a sua linha de direção, conforme a sua linha de governo. Para ele, Jesus tinha que ser um revolucionário, tinha que realmente chegar quebrando tudo e tomando a força. Mas só que Jesus queria salvar romanos. Jesus queria salvar o gentio.
O reino de Deus era primeiro conquistar os seus participantes de seu reino, os seus súditos, os seus filhos. Não era estabelecer um governo à força. Não, Jesus primeiro estava conquistando pessoas para o seu reino, tirando pessoas do reino das trevas para o seu reino, tirando a condenação provocada pelo pecado e pela aliança que o ser humano havia feito com Satanás. Então Jesus estava restaurando o quê? A sua própria criação, o seu próprio povo que ele havia criado, que ele havia feito, porque todos descendiam de Adão. E Judas não compreendia esse mundo espiritual, ele não compreendia essa realidade profunda da primeira vinda de Jesus, qual era o objetivo dele. Mas ele, inflamado, digamos, com uma causa aparentemente justa, queria que Jesus fizesse da forma dele. E isso é uma forma de dizer: Jesus, Deus, o Senhor não sabe governar. Eu sei. É o mesmo pecado de Lucifer. É querer ser Deus acima de Deus. É querer que Deus faça conforme a sua vontade. E isso é o pecado que eu acredito até, irmãos, que seja um pecado imperdoável. Porque Judas, ele pecou o pecado imperdoável. Ele pecou, eu vejo, aqui é a minha posição, o meu discernimento, que ele pecou o pecado imperdoável. Que o Senhor fala que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E no meu entendimento, a blasfêmia do Espírito Santo é semelhante ao de Judas e ao de Lucifer, o de querer ser Deus. E que Deus esteja submisso a criatura, a nós, né? Se eu colocar na minha mente que Deus tem que fazer aquilo que eu determinar, porque eu entendo que o que eu determino é mais justo do que a própria justiça de Deus, eu tô querendo ser Deus, eu tô querendo me colocar acima de Deus e que Deus esteja submisso. Na verdade, eu me torno, entre aspas, um Deus. E esse é um pecado que não tem perdão, porque aí você tá querendo o lugar de Deus. E o joio, se a gente fizer essa justiça com as nossas próprias mãos e arrancá-lo, a gente também vai estar querendo ser Deus. Então Deus diz assim: eu é que vou colher, deixa que eu vou fazer. O joio, ele vai se enforcar. Ele vai, assim como Judas se enforcou, ele vai se contaminar de uma maneira tal que não vai ter mais saída que não seja a morte para ele. Ele não vai aguentar o peso da condenação do pecado sobre ele, que ele está acumulando no decorrer das suas atitudes, da sua liderança, das suas ações, esteja ele na posição de líder, de pastor, de diácono, de presbítero, de presidente, professor, qualquer liderança, qualquer direção, ou seja ele na posição de auxiliar, de cooperador daquele governo, daquela liderança estabelecida. Ele não vai suportar o peso das suas próprias ações. Ele vai ser consumido pela culpa, pelo remorso, pela tristeza, pela depressão, pela angústia, pela ansiedade, pela acusação. Sim, o próprio joio, ele pode, ele mesmo, se sentenciar a uma vida de angústia, de peso, de fracasso, de condenação. Não precisa, às vezes, ninguém exercer um juízo fortemente. Ele mesmo vai ser o juiz da sua própria alma. Porque a palavra de Deus vai confrontar com as suas atitudes egoístas, manipuladoras, narcisista. Porque o narcisista é aquela pessoa que ela acha que só ela está certa. Ela ama receber glória, elogios, ela ama estar em destaque, ela ama a liderança. O joio, gente, ele é a mesma tradução para religioso. Às vezes ele é pontual, ele conhece a Bíblia, ele oferta. Ele às vezes tem condições financeiras e ele oferta. Se ele não tem condições financeiras, ele oferta o seu trabalho e ele deixa aquela comunidade dependente do seu trabalho, dependente da sua ação, da sua caridade, da sua oferta generosa. Ele é extremamente manipulador e ele sabe como deixar o trigo, até mesmo o trigo dependente dele. Mas quem é que vai tirar ele do nosso meio?
o Senhor. E nós temos que estar analisando a nós mesmos. Senhor, eu sou joio? Senhor, eu tenho me comportado como joio? Eu tenho feito algum comportamento de joio? Meu Deus, me limpa. Se eu sou, tem misericórdia de mim, me salva. E se eu sou trigo, mas tenho me comportado como joio, que é ainda a carnalidade, que ainda é a minha carnalidade, a minha fraqueza, Senhor, em nome de Jesus, me limpa, me faz um joio verdadeiro, puro, amável, manso, longânimo, bondoso, e que saiba dizer não para o pecado, sim para ti, e que se preciso for, eu me afasto de qualquer posição, de qualquer glória, desde que o teu nome seja preservado, que não haja prejuízo para o meu próximo. O meu desejo, Senhor, é cumprir o mandamento de amar o Senhor acima de tudo e de todos, e ao meu irmão, ao meu próximo, até mesmo aquele que me persegue, aquele que não me compreende, aquele que não está entendendo as minhas atitudes. Eu abro mão, Senhor, eu saio da frente, eu coloco à disposição qualquer coroa que eu tenho entre os irmãos, coroa no sentido de liderança, de cargo, de posição, de conquista, desde que haja paz no meio do seu povo e que o Senhor coloque cada um no devido lugar. Eu não quero brigar, porque o verdadeiro cristão, ele não tem prazer em ofender, ele não tem prazer em brigar, ele não tem prazer de estar na frente machucando um ou outro. Ele se autoanalisa, ele pede o Senhor para arrancar o que há de mal dentro dele, porque todos nós fomos contaminados pela semente do maligno. Realmente o inimigo, ele plantou o joio, porque a Bíblia diz que quem planta o joio no meio do trigo é o diabo, e isso foi feito quando a serpente plantou no coração de Eva, no coração de Adão, o joio, a semente má da sua natureza, e dali descendeu filhos e filhas de Adão e Eva contaminados pela semente do maligno, e Jesus Cristo, Deus, é o único que tira o joio do nosso coração. Por isso, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor de todo o nosso coração que a gente realmente seja convertido, nascido de novo e não produza frutos de joio, para que não haja nenhum prejuízo para o reino de Deus. Se a minha ausência, se o meu calar, se o meu sentar no banco vai trazer crescimento para o reino, que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor, que eu fique quieta. Se eu preciso me tratar, às vezes eu estou num período que eu não estou bem emocionalmente, que eu estou sobrecarregada com problemas familiares, e que isso venha a repercutir em prejuízo para o reino, eu prefiro que o Senhor me coloque no banco, quietinha, e me tire de foco, me tire da liderança, porque mais importante do que eu ser eu ter uma fonte de renda, ou eu ter uma liderança, ou eu ter um trabalho, é o teu reino ter ganho. Então, meus irmãos, vamos pedir para Deus que realmente faça a limpeza. Ele pode limpar o campo dele, ele pode tirar o que é joio, ele pode salvar se o joio ainda tiver alguma chance de regeneração, porque ele é complicado, porque o joio, ele quer o lugar de Cristo, ele quer o lugar de evidência, ele quer ser, mas ele pode ainda estar sendo usado por essa influência maligna, porque é uma semente do diabo, e ele pode ainda ter uma sede de Deus, e Deus pode sim transformá-lo, né? Se ele não tiver enraizado na doutrina do maligno, e que ele já está sendo mesmo totalmente tomado por ele, né? Que é esse pecado imperdoável. Se há ainda alguma chance que ele venha a ser realmente transformado, e se não, irmãos, ele vai ser colhido e vai ser queimado, porque o Senhor diz, não tem como restaurar. Quando chega o juízo de Deus é porque não tinha mais jeito para aquele joio ser restaurado. E nós estamos vendo aqui, ó, que o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno.
O inimigo que o semeou é o diabo. Então, quem semeia o joio é o diabo. Mas o que semeia o trigo, que tira o trigo do meio do joio, é o próprio Deus. O trigo é o que o Espírito Santo está fazendo na vida de pessoas, e essas pessoas estão se convertendo, sendo salvas, sendo tirada daquela natureza maligna de dentro do seu coração. O joio, o trigo, ele já compreende de onde ele foi tirado, ele compreende que a natureza humana foi contaminada pela natureza maligna, e ele não confia na sua carne, ele sabe que tem algo para ser limpo, ele sabe que tem algo para ser melhorado, ele sabe que o reino de Deus é mais importante do que qualquer posição pessoal, individual. Ele ama o Senhor, ele é grato ao Senhor, ele se coloca onde o Senhor o determina, onde o Senhor determina que é o seu lugar. Porque ele sabe que se ele é colocado num lugar de humildade, é porque Deus está arrancando todo o resquício de joio que tem no seu interior. Ele sabe que as provações, que o tratar de Deus vai redundar em bênção pessoal e coletiva, que é a igreja, o corpo de Jesus Cristo. Então vamos orar, meus irmãos? Depois dessa pequena meditação, querido Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso coração, nossa alma, para que de maneira alguma, Senhor, nós venhamos ser joio, ter comportamento de joio. Deus, arranca toda a malignidade, arranca, Senhor, toda a presença do inimigo em nós. Deus, não deixa a nossa carne falar mais alto, tira a arrogância, tira a mentira, a manipulação, a traição, o caráter de simulador do pecado, do joio da nossa vida. E Deus, que no nosso meio também, o Senhor no seu tempo possa colher o joio e arrancá-lo, para que não haja prejuízo para o desenvolvimento do trigo. Mas queremos que o Senhor nos dê paciência e mansidão para saber que é o Senhor que vai colher esse joio, para não arrancar nenhum trigo juntamente. Papai, em nome de Jesus, purifica nossas igrejas, as nossas vidas, para que realmente possamos ser trigos segundo o teu coração, segundo o teu caráter, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo meditar da palavra.